Boa noite a todos. Dando continuidade aqui ao nosso programa de aulas da preceptoria da Nefro, temos o prazer de receber a doutora Tainá Veras. A doutora Tainá se graduou em medicina pela Universidade Federal do Piauí, fez residência de clínica, de nefrologia, mestrado e doutorado na Unifesp, é professora adjunta da nefrologia na UFC, no Ceará, e atualmente representante também do Nordeste pela SBN, e uma figura muito influente no transplante renal no Nordeste. É um prazer recebê-la hoje, doutora Tainá, muito obrigado. Eu que agradeço, Pet. Tirando o influente, o resto é tudo verdade. Mas... Cadê? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. R1 e R2, né? Isso. Que estão presentes hoje, né? Excelente. Muito bom. Bom, meninos, então é um prazer enorme, assim, uma honra, assim, falar aqui para vocês, falar com vocês. Eu considero que, assim, sair da Unifesp, na verdade, até hoje eu tenho um vínculo com a Unifesp, porque atualmente estou fazendo pós-doutorado, então saí daí, mas a Unifesp não saiu de mim ainda. É um prazer enorme, assim, estar falando com vocês. O Lúcio sempre fala muito bem de vocês, da turma dos residentes, ele tem um carinho muito grande, assim, por vocês. Então, é uma honra, obrigada pelo convite e pela confiança. Acho que eu comecei aqui no slide 37, peraí. Vou voltar aqui do começo. Pronto, agora sim. Então, é uma honra. Então, só queria um pouco passear pela história para vocês entenderem. É importante, sim, passear um pouco pela história do transplante para entender como que se chegou nessa história de rejeição, né? Essa imagem vocês já devem ter visto várias vezes, especialmente no setembro, que é o Setembro Verde, que é o mês da doação de transplante. Essa imagem é sempre mostrada. E essa imagem mostra os irmãos santos, São Cosme e Damião, que eram médicos, né? Na época se chamavam médicos, fazendo o que é considerado o primeiro relato, assim, de transplante na história do mundial, né? Dentro da lenda católica, claro. Então eles estão aí transplantando uma perna de um mouro em um indivíduo que estava ali, que tinha amputado a perna. E seria muito fácil se pudesse ser assim, né? Se pudessem pegar a perna lá, um tecido vascularizado, costurar e colocar. Então, na época, apesar de ser uma coisa lendária, interessante, mas fica essa reflexão de que provavelmente esse transplante assim, não ia dar certo. E desde o século XIX, assim, várias iniciativas foram feitas na tentativa de fazer transplantes darem certo. Vocês já devem ter visto alguma coisa com relação à história da diálise. Os pacientes que faziam doença renal aguda e crônica morriam, porque não tinha nenhuma alternativa para esses pacientes, então sempre se tentou alguma coisa para resolver esse problema. Então, no começo do século XIX, se acreditava que o problema era cirúrgico, que se colocava lá o rim ficava preto na hora, e várias técnicas cirúrgicas foram tentadas, em vários modelos, né, animais, claro. Então, primeiro foi feito um autotransplante, primeiro não, uma das tentativas assim, mais memoráveis, né, um autotransplante, alguns xenotransplantes foram tentados, a maioria funcionava ali por alguns minutos, depois não dava certo, até que mais ou menos naquela época ali, também no começo do século, já no começo do século XX, veio esse cara, o Alex Carrel, e desenhou o que era a cirurgia do transplante, porque o grande desafio, na verdade, era o desafio das anastomoses vasculares. E se acreditava que era por isso, assim, exclusivamente, que os transplantes não davam certo. E aí Alex Carrel desenvolveu lá aquela técnica, era um francês que fez a formação dele nos Estados Unidos, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por isso. E depois disso, parecia que o problema não era só, porque aparentemente estava resolvido ali o problema vascular, até porque se a gente olha a técnica que foi descrita por Alex Carrel lá no 1900, é a mesma técnica cirúrgica de anastomose vascular que é feita hoje, né? Então, nessa época já parecia assim, não, parece que o problema vascular, de anastomose, já está resolvido e tem algum outro desafio que não estava muito claro ali na cabeça deles. Alguns autotransplantes e alotransplantes foram tentados,
e também, sem sucesso, alguns duravam ali alguns minutos, dias, e logo depois os rins ficavam enegrecidos e se perdiam. Aí começaram a achar que o problema era ABO, e aí nessa época já se falava de compatibilidade ABO, isso aí, em meados dos anos de 1930, antes da Segunda Guerra, já se falava ali em tipagem ABO, nessa época já foi feita a identificação dos tipos ABO, e já começaram a fazer essas tentativas com compatibilidade ou identidade ABO, mas ainda assim as coisas não estavam dando certo. Mais ou menos ali naquela época, ali, meados da Segunda Guerra, um brasileiro, na verdade, o Peter Meadow é um brasileiro que passou a vida, se criou, na verdade, na Inglaterra, mas ele foi um cara que foi muito importante naquela fase, porque ele estudava imunologia, em vários aspectos da imunologia, ele ganhou o prêmio Nobel depois de um tempo por estudos de intolerância, mas ele teve uma importância muito grande nessa época por estudos em transplantes de pele. Então, os princípios do transplante que eu vou falar logo a seguir tem muito a ver com esses estudos dele em enxertos de pele que eram necessários naquela época da Segunda Guerra por causa dos queimados que eram muito frequentes na época da guerra, né? E, curiosamente, naquela época ali, já 1950, também ali no final da Segunda Guerra, um indivíduo chamado Joseph Murray, que morreu recentemente, não tão recentemente, na verdade, em 1912, fez um transplante nos Estados Unidos e esse transplante deu certo. Foi o primeiro transplante bem sucedido na história de rim. E o que chamava atenção? Era um transplante entre dois irmãos gêmeos univitelinos. Então, peraí, então parece que o problema realmente não é técnico, parece que o problema é alguma coisa genética. Esses indivíduos têm que ser parecidos geneticamente para que esse transplante dê certo. E esse transplante foi feito sem nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de imunossupressão. Então, isso aqui foi muito importante para se começar a entender onde é que estava o problema. Então, pensa isso aí, 1950. Isso é importante, porque em 1950, gente, os nossos pais já todos estavam vivos, imagino. Né? O meu pai já tinha, quer dizer, o pai de vocês acho que não, mas o meu pai já era nascido nessa época. Então, é uma coisa recente, né? Todo esse entendimento da história do transplante é uma coisa muito recente, uma coisa de uma geração muito próxima da nossa, né? Uma boa parte dos transplantadores que nós conhecemos, que estão no nosso convívio, vivenciaram essa situação aqui. É mais ou menos contemporâneo também com o desenvolvimento das primeiras técnicas dialíticas, né? E ali, voltando para a história dos enxertos de pele, esses estudos foram muito importantes para embasar o que a gente entende hoje como as leis do transplante. Então, o que esses estudos mostraram? Primeiro, eles mostraram que se você pega um enxerto de pele de um camundongo da mesma linhagem e implanta lá naquele animal, nada acontece. Ou seja, se você pega um enxerto singênito de um animal absolutamente idêntico àquele animal, geneticamente idêntico, ele não é rejeitado. Mas se você pega um enxerto de um animal geneticamente distinto daquele, da mesma espécie, mas que não é geneticamente igual, aquele enxerto era rejeitado. Então, aí já se tinha um entendimento interessante. A outra coisa é que se você pega um enxerto de um genitor, né, de um filho, vamos botar assim, né, de um progenitor, e transplanta do progenitor, né, para a linhagem, nada acontecia. Mas se você fazia o contrário, se você colocava lá um enxerto do híbrido no progenitor, o enxerto era rejeitado. Então, ali parecia que existia alguma coisa que, se fosse diferente, ele rejeitava e que princípios mendelianos parece que contavam ali. Um outro entendimento muito interessante que foi tido também naquela época é que quando você colocava um enxerto de um indivíduo diferente, demorava um tempinho para esse enxerto ser rejeitado, quando aquele animal tinha contato com aquele enxerto pela primeira vez. Demorava ali uns dias, lá umas 2 semanas, 1 a 2 semanas para esse enxerto ser rejeitado. Mas se você pegasse esse mesmo animal que foi exposto àquele enxerto diferente dele e transplantasse de novo mesmo retalho de um enxerto daquele animal diferente, demorava menos tempo para ele rejeitar, mostrando que aquele animal tinha memória imunológica àquela agressão, àquele antígeno ali diferente. Então, esses conceitos foram muito importantes e ali, outra coisa, também acontecia a mesma coisa se ao invés de você fazer um segundo transplante, né, você injetasse naquele animal linfócitos daquela linhagem anterior.
ou seja, você sensibilizasse lá aquele animal. Então, a partir de então, se conheceu-se as regras do transplante como a gente conhece hoje já muito claramente, ou seja, enxertos de indivíduos geneticamente iguais não são rejeitados, enxertos de indivíduos geneticamente são diferentes, né, são rejeitados, há memória na resposta do enxerto, acelerando essa rejeição. Se esse indivíduo tiver tido uma sensibilização prévia, que no caso é ou com um enxerto prévio, né, ou com linfócitos injetados ali diretamente, essa resposta não parecia ter a ver com a imunidade inata, porque demorava um tempo para a resposta inflamatória se montar, ali em torno de uma semana a duas, o que dava a entender que aquilo era a resposta imune adaptativa, e hoje a gente sabe bem que é às custas, especialmente de linfócitos, e que havia especificidade de resposta. Ou seja, se eu colocasse lá linfócitos de um outro animal, de uma outra espécie, ou transplantasse o enxerto primeiro de um animal, depois de um outro animal, aquela resposta não era acelerada, mostrando que era específico para aquele antígeno lá anterior. Então, esses conceitos aqui são bem importantes, porque eles basicamente são tudo que a gente entende assim, de transplante, começaram daí, das leis do transplante. Algumas terminologias importantes, porque a partir de agora, vai ficar usando o termo alogênico, alotransplante, aloenxerto. E só para ficar muito claro, imagino que a maioria de vocês já se familiarizou com esses termos, mas assim, o que é um enxerto autólogo? Um enxerto autólogo é aquele enxerto que você recebe de você mesmo. É um autotransplante. Por exemplo, isso acontece muito quando a pessoa tem um problema urológico, um problema vascular, e você precisa pegar um rim daquele indivíduo e transplantar em outro local, por exemplo, por uma estenose grave de artéria renal, mas que é possível você aproveitar lá aquele rim. Então, você vai, pega o rim, tira e transplanta esse rim daquela mesma pessoa nele próprio, né? Então, esse é um transplante autólogo. O transplante simigênico é o transplante de uma outra pessoa, mas que é idêntica a você. Foi o que aconteceu lá com o transplante do Joseph Murray. O alogênico é esse transplante que a gente está falando, ou seja, são transplantes de pessoas diferentes, mas indivíduos que são da mesma espécie, é sobre o que a gente vai falar. E tem o xenotransplante, que está bastante na moda de novo, voltou a estar na moda, mas nunca saiu da moda, nunca saiu assim de pauta, na verdade, isso desde, eu mostrei para vocês os primeiros slides, na verdade, as primeiras tentativas de transplante foram os xenotransplantes, e o que é? São transplantes entre espécies diferentes, tá? Tudo bem. Então, a partir de agora, a gente vai chamar tudo aqui de aloenxerto, allotransplante. Muito bem. E aí, o que se descobriu? Aquela barreira genética, depois que foi transposta a barreira do HLA, já naquele tempo ali, no final dos anos 40, 50, já se começou a identificar qual que era essa barreira imunológica, anos 50, 60, e se identificou que essa barreira imunológica estava especialmente em antígenos, que todos nós expressamos, que se chamam os antígenos de HLA, ou moléculas do MHC, que são aí no humano termos que podem ser usados para significar a mesma coisa. E o que são esses antígenos do HLA? Então, esses antígenos do HLA são moléculas que são expressas na superfície das nossas células. Essas moléculas, elas têm uma função outra, que não é só prejudicar os transplantes, elas têm uma outra função, mas são elas os predominantes, os principais atores das respostas imunológicas. Então, são essas moléculas que nós expressamos várias em nossas células, são dois tipos principalmente, né? Existe mais, mas são dois tipos principais, são essas moléculas de classe 1 e de classe 2. A de classe 1 ela tem essa estrutura aqui, né? São 3 cadeias alfa e uma cadeia beta, 2, e estão expressas em todas as células nucleadas, e a de classe 2 tem essa estrutura de cadeia dupla, uma cadeia alfa 1, alfa 2, uma cadeia beta 1 e beta 2, e elas são expressas nas células apresentadoras de antígeno, linfócitos, células endoteliais. O que é interessante, só olhar aproveitar essa imagem, não vou me detalhar assim muito nisso, mas entender que essas estruturas, né, o HLA, ele tem uma estrutura que é tridimensional, né, e que eles formam, na verdade, o local onde o anticorpo ali se insere. Se você olhar assim, tridimensionalmente, ele tem um espaço ali onde esse anticorpo se coloca, e é esse nome, se dá o nome de epítopo, né? Isso aqui tem muita relevância no ponto de vista de avaliação imunológica futura. Pois bem, alguém sabe me dizer, ou já foi exposto essa informação, por que nós somos compostos de tantas moléculas? Se a gente olha
uma célula qualquer, ela expõe na sua membrana um monte de antígeno, vários. Nossos linfócitos, por exemplo, expõem um monte de células, de moléculas na sua superfície, por exemplo, essa que a gente chama de linfócito CD19, o CD3, CD4, CD20, isso são moléculas que estão lá na superfície, identificando aquele cluster celular ali, né? Esse CD é a designação de cluster daquela célula. Então, por que que... eu acho que eu fiquei sem fone, deixa eu só trocar aqui, só um minuto. Vocês me ouvem? Sim, dá para ouvir sim, Sim. professora. Perfeito. E por que vocês acham que o problema está nesse... Por que a minha tela está na frente da apresentação ou não? A Tá não, tá apresentação está aparecendo... ok, né? Tá, a Normal, apresentação, né? isso. Perfeito. E por que o problema está nesse HLA e não nesses montes de outras moléculas que a gente apresenta no nosso corpo? O que vocês acham que os nossos anticorpos cismaram com HLA? Alguém tem uma hipótese, assim? Nada? Bom, antes disso, uma coisa importante é que, para que servem essas moléculas de HLA? Então, essas moléculas servem, na verdade, para apresentar para as células apresentadoras de antígenos, vírus, bactérias, substâncias estranhas, né? Elas estão o tempo inteiro lá, expressas nas nossas células. Algumas são expressas sempre, né, constitucionalmente, outras são expressas só quando elas sofrem um mecanismo de agressão, mas elas estão lá o tempo inteiro, expressando moléculas, inclusive selfie, para as células apresentadoras de antígenos. Então, quando elas veem moléculas selfie, elas não ligam, falam, isso aqui eu conheço, é meu, não vou rejeitar. Mas elas servem para apresentar essas moléculas, vírus, bactérias lá para as células apresentadoras de antígeno, para poder efetuarem, para poder elas efetuarem a resposta, né, efetora e se livrar lá daquele mecanismo agressor, né? E por que o problema está com HLA e não está com nenhuma outra molécula, já que a gente expressa tantas moléculas no nosso corpo? Isso acontece porque nós, apesar de nós parecermos muito diferentes uns dos outros, nós somos geneticamente muito parecidos. Então, os seres humanos, eles são muito parecidos geneticamente. E uma das moléculas que mais nos diferencia, mais nos diferencia, na verdade, são as moléculas do HLA, porque elas são muito polimórficas. Então, o gene, a parte que codifica lá, que é o braço curto do cromossomo 6, que codifica essas moléculas, a chance de um indivíduo ser igual ao de outro é muito baixa. Então, você vê, inclusive, assim, você está lá no Hospital do Rio, lá na captação, e vê lá um doador. E vê a chance que tem da lista dos receptores de ter uma pessoa que é zero mismatch com aquele indivíduo. É muito pequena. Aí, em São Paulo, que a lista é muito grande, tem muita gente, de vez em quando até aparece um. Aqui em Fortaleza, que a lista é pequena, nossa, é a coisa mais rara do mundo você ver um indivíduo zero mismatch. Ou seja, é muito difícil as pessoas serem iguais com relação a HLA. Por quê? Porque essa é a molécula mais polimórfica, é o gene, né, mais polimórfico que a gente tem no nosso corpo. E essas proteínas, então, são expressas por um grupo de genes que ficam lá no braço curto do cromossomo 6, e as duas, assim, que a gente vai se importar mais, que são as que têm mais relevância no contexto do transplante, são as moléculas de classe 1 e as moléculas de classe 2. A herança desse gene, ela obedece às leis mendelianas, só que ela é codominante. Então, você recebe um braço do pai e um braço da mãe. É por isso que quando a gente vai falar de parentes, é errado a gente falar de mismatches, porque não são coincidências ou descoincidências. Você sabe que você está falando de um haplótipo. Ele recebeu todo aquele haplótipo do pai e todo aquele haplótipo da mãe. Então, quando você vai falar de compatibilidade HLA entre parentes, você vai falar de HLA haploidêntico
idêntico ou distintos, certo? E não de mismatches. Mismatches você fala para quando tem doador falecido, porque não tem nenhum parentesco, e aí realmente você não recebeu o aplótipo daquele cara. Aí você tem coincidências em determinados locos, um locus ou dois locos. Então, entendendo isso, a gente sabe que nós podemos, então, a gente vai receber sempre aqui um bracinho do pai e um bracinho da mãe, e, portanto, vamos supor aqui que esse AC sou eu. Então, eu recebi esse bracinho azul do meu pai, um braço amarelo da minha mãe, então eu posso, com relação aos meus irmãos, ser totalmente igual, então vamos supor que eu sou essa pessoa aqui, o AC, eu posso ser idêntica a esse irmão primeiro aqui, eu vou ser idêntica desses dois do meio, ó, porque não tem um braço azul, eu tenho um braço amarelo, e vou ser distinta desse último aqui, né? Então, a chance de você ser idêntica a um irmão seu é de 25%, distinta de 25%, e 50% de chance de você ser idêntica com seus irmãos. Por outro lado, você sempre é idêntico com seus pais. Se você estiver no ambulatório pré-transplante, você estiver avaliando uma dupla, pai e filho, e o filho for distinto do pai, tem alguma coisa errada. Não é pai. Mesma coisa com a mãe, não é mãe, né? Então, você tem que ser haploidêntico, precisa nem pai e mãe, haploidêntico, se for pai e mãe, né? Certamente. E quando você está falando de doador falecido, aí é um pouco diferente. No doador falecido, eu pego e faço coincidências ou descoincidências, né? Que são os mismatches. Então, eu pego aqui esse doador, por exemplo, que é A1, A30, B7, B49, DR1, DR11. Então, só uma coisa, eu estou falando rápido demais, vocês me interrompam, tá? Que eu falo meio rapidinho assim mesmo, se é coisa, vocês me interrompam que eu volto. E aí, ó, então esse primeiro receptor aqui, ele é totalmente igual a esse doador, portanto, ele tem nenhum mismatch, zero mismatch com aquele doador. Já esse segundo aqui, ele tem uma não coincidência aqui no B18, essa pessoa não tem B18, então ele é DR, ele aqui tem um mismatch. Tem uma coisa importante que é, vamos supor, não sei se tem algum exemplo desse aqui. Vamos supor que essa pessoa aqui, ó, o doador fosse DR1, DR1. Se esse doador fosse DR1, DR1, e o receptor fosse DR1, DR11, ia ser só uma incompatibilidade, porque esse doador só vai... Você olha sempre sobre o olhar do doador para o receptor. Então, se o doador for homozigoto, você conta como um mismatch, porque ele só vai te expor àquele antígeno diferente. Se for o contrário, por exemplo, se o receptor for homozigoto, aí não, aí ele vai ser exposto aos dois antígenos diferentes, certo? Então, às vezes, tem que tomar esse cuidado na hora de avaliar mismatch quando tem homozigose, tá? Perfeito. Então, mismatches, do ponto de vista teórico, né? Você só pode falar de mismatch quando você não puder falar do aplótico, né? Muito bem. Aí lembra que a gente falou que a resposta do transplante ela é uma resposta imunoadaptativa. Lembra lá da imunologia? A gente tem uma resposta imuninata e a resposta imunoadaptativa. A resposta imuninata é aquela que não é específica para um determinado antígeno. Ou seja, você se machucou, por exemplo, a própria Covid, por exemplo, é uma coisa interessante. Nos primeiros dias da Covid, como qualquer outra infecção, os primeiros dias há uma resposta montada ali com ativação do complemento, neutrófilo, células natural killers. Aquilo ela é independente de qual antígeno você está sendo exposto. É como se você se machucou ali a pele, rapidamente ali, horas, você vai ficar inflamado, vermelho. Aquilo ali é a resposta imune inata. Aí, algumas coisas vão acontecer e esse antígeno lá vai ser apresentado para as suas células apresentadoras de antígeno, que vão lá mostrar para os linfócitos, dizer, olha, tem aqui Covid aqui, ou tem Streptococcus, ou Staph, vamos botar uma resposta dirigida para esse antígeno. Aí ele vai e monta uma resposta de linfócitos específicos para aquele antígeno lá. Então, a resposta imune que predomina no transplante é a resposta imune adaptativa, cujos efetores são os linfócitos B e linfócitos T. E os antígenos, eles podem ser apresentados para a célula efetora de duas formas principais. Isso é importante porque ela faz um pouco a gente entender histologia até. Às vezes a gente vê biópsias com rejeição que são tão diferentes histologicamente e a gente não entende por que é aquilo. E uma boa parte da explicação se deve pela forma como aquele antígeno é apresentado para a célula efetora, né? A célula apresentadora já apresenta aquilo para a célula efetora. Então, existe uma forma de halo-reconhecimento, que é o halo-reconhecimento direto,
ou seja, o antígeno é apresentado pela célula apresentadora de antígeno do doador, com um antígeno não processado, ele vai íntegro ali. Geralmente isso acontece no contexto do HLA de classe 1 e geralmente o linfócito envolvido aqui é o linfócito TCD8. Existe a apresentação indireta, onde esse antígeno ele é processado lá por fagocitose, endocitose, ele é processado e peptídeos daquele antígeno lá são apresentados pela célula apresentadora de antígeno do receptor, já que as células do doador já morreram, pela célula do receptor. Isso geralmente acontece no contexto do HLA de classe 2 e a célula efetora, que geralmente é o CD4. Vou mostrar aqui de uma forma esquemática aqui para vocês, um desenhozinho aqui que eu fiz para facilitar aqui um pouco. Então, ó, são as duas formas de reconhecimento, a direta e a indireta. A direta é a que é mais comum, mais clássica, assim, e quando a gente vê assim, só tubulite clássica, aquela RAC1B precoce, no transplante, nos primeiros 7, 10 dias depois do transplante, geralmente é aqui por essa via direta. Você não vê outra, você não vê macrófago na biópsia, tem neutrófilo, não tem, se você fizer uma imunistoquímica daquele infiltrado, é quase tudo linfócito T mesmo. E isso aqui geralmente acontece pela via direta. Como é que acontece aqui? Ó? Lembra que as células apresentadoras de antígeno, o doador vai vir com células dentro lá do próprio órgão. Isso aqui tudo acontece lá dentro dos gânglios linfáticos, né? Eles voltam para a circulação, lá para agredir o enxerto. Então, as células apresentadoras do antígeno do doador, que elas ainda existem, vêm aqui, ó, apresenta o HLA, que é a molécula de HLA intacta, aqui no contexto da molécula de classe 1, apresenta para a célula efetora, que essa comunicação acontece aqui com o receptor de célula T, né, o TCR, e essa célula efetora geralmente é o linfócito T, não obrigatoriamente, mas geralmente é o linfócito TCD8, que é o linfócito T citotóxico, né? E aí esse linfócito T citotóxico se ativa, acorda e vai produzir substâncias, vai se proliferar e vai produzir substâncias que são tóxicas para o túbulo, para o vaso, certo? Vou mostrar uma foto que ilustra isso um pouco melhor. E vai fazer citotoxicidade direta, para poder matar lá o agressor, que no caso, para poder infiltrar o órgão e fazer rejeição. Uma outra via que é muito comum em fases mais tardias do transplante. Inclusive, é interessante isso aqui, porque quando você vai olhar, por exemplo, a biópsia de um paciente que fez uma rejeição tardia, essa rejeição é bem chatinha de tratar, ela é mais complexa, histologicamente, ela dificilmente é uma tubulite clássica sozinha, sem outras células infiltrando. Por quê? Porque como é que acontece isso aqui? Aqui, as células apresentadoras de antígeno do doador não existem mais, então agora você vai ter as células apresentadoras de antígeno do receptor, que vão processar aquela molécula de HLA, expressar aqui, geralmente no contexto do HLA de classe 2, para a célula efetora, que aqui geralmente é um linfócito TCD4, né, o TCD, o helper, e esse linfócito TCD4, a atividade efetora dele não é de citotoxicidade. Aqui, o objetivo principal do linfócito TCD4 é provocar inflamação, produzir interleucinas, chamar neutrófilos, macrófagos para aquela região. Não fazer citotoxicidade direta. Quem faz citotoxicidade direta é o linfócito TCD8. Só que lembra, lá da imunologia, que o linfócito TCD4 ele é importantíssimo para a maturação do linfócito B. Ele é um passo fundamental para a maturação do linfócito B. Então, o que você vai ver aqui nesse tipo de rejeição? Você vai ver inflamação intersticial com um monte de outras células que não só linfócitos. Você faz imunistoquímica, ele tem macrófago, tem neutrófilo. E esse tipo de rejeição é aquela rejeição que você vai ver, tem um DSAzinho, tem um C4D positivo. Se você fizer imunistoquímica, você vai ver linfócito B também. É uma rejeição muito mais complexa, inclusive de tratar, e o prognóstico é pior. Também é importante olhar essa figura aqui e se lembrar que os linfócitos TCD-reper são fundamentais para a ativação do linfócito B, porque vai ter uma hora que eu vou perguntar para vocês assim, rejeição alveolar política, como é que trata? Aí vocês vão pensar assim, trata só depletando o linfócito B e removendo a anticorpo da circulação. Não, porque se eu deixar os linfócitos CD4 ativos, eles vão produzir mais, ativar linfócitos B, e esses linfócitos vão produzir mais neutrófilos. Então, isso aqui é importante para a gente entender que a imunossupressão eficaz é uma imunossupressão, e um tratamento de rejeição eficaz, ele envolve também depletar linfócito TCD-reper, ou pelo menos inibir
os linfócitos TCD helper novos, né? Ativação de novos linfócitos, tá? Então, muito bem. Posso ir indo? Tá tudo ok com vocês? Tá ótimo. Pode sim, doutora. Tudo bem. Então, tá. Então, essa figura do New England, eu gosto muito dela porque ela desfaz tudo que eu expliquei aqui, ó. Ela pega um APC do doador, ela pega um APC do doador, coloca aqui num antígeno que tem 2 cadeias, então que parece um MHC de classe 2 para uma célula TCD4, ela confunde a cabeça da pessoa, né? Mas esquece essa figura, isso aqui pode acontecer, mas não é o clássico é isso aqui, ó. Classe APC do receptor, expressando molécula de classe 2 por TCD4, né? Então aqui ficaria perfeito se fosse um APC do receptor, e não do doador. Então, lembra lá, quando o linfócito B é ativado, o que ele faz? Ele prolifera e vai produzir citotoxicidade. O linfócito TCD4, quando ele é ativado, ele, dependendo de que interleucina que fez a ativação dele predominante, ele pode tomar uma via de diferenciação do linfócito T helper, né, o TCD4. Então, para os processos de rejeição, então, essas são as vias hoje conhecidas. Para rejeição, habitualmente as vias mais tomadas por esse linfócito são as vias TH1 e a via TH17. Por que acontece isso? Porque a interleucina que está estimulando aquele linfócito é a interleucina 2. Se ele tivesse sido estimulado por um outro, por exemplo, quando um processo lá tem uma produção baixa de interleucina 2, ele pode tomar, por exemplo, a via TH2 e fazer um outro tipo de reação imunológica. Mas o linfócito TCD4 para fazer inflamação e rejeição, como a gente conhece classicamente, é basicamente uma resposta TH1 e hoje já se sabe uma boa contribuição de resposta TH17 também. Então, perfeito. E aí, ó, vamos pegar esse aqui, esse é um cortezinho disso aqui, ó. A gente pegar isso aqui, só para saber como é que acontece a ativação assim internamente. Então, a gente pega esse pedacinho aqui, ó, corta só essa parte aqui, dá uma viradinha ele aqui para poder deixar a célula apresentadora de antígeno para cima e o linfócito aqui para baixo, e aí ó, abre essa figura aqui. Ó. Então, o que era marronzinho aqui ficou verde, e o que era verde aqui ficou azul. Então, aqui é a célula apresentadora de antígeno, apresentando aqui o peptídeo, né, no contexto do HLA, para a célula, para o linfócito T, aqui é o receptor de célula T. Esse reconhecimento antigênico, ou seja, esse reconhecimento entre as duas moléculas, né, tanto do TCR quanto da célula do NHC, se chama primeiro sinal ou sinal do reconhecimento antigênico. Esse sinal ele é fundamental porque a partir dali uma cascata de reações químicas, bioquímicas acontecem dentro da célula com ativação de fosfatases, né, enzimas as mais diversas, incluindo uma fosfatase muito famosa chamada calcineurina, que vão avisar para o núcleo que ele precisa se replicar e produzir interleucina 2. A célula vai começar a se replicar e produzir interleucina 2, é o sinal de ativação da célula. Esse sinal de ativação da célula se chama terceiro sinal, que é o sinal de proliferação celular. Entre o primeiro e o segundo sinal, ou seja, o sinal de reconhecimento antigênico e o sinal de proliferação celular, já se conhece bem um sinal que se chama coestimulação. A coestimulação é como se fosse um estabilizador do reconhecimento antigênico. Então, hoje já se sabe que se a célula apresentadora de antígeno não apresentar essas moléculas, se elas forem bloqueadas de alguma forma, elas não vão, o primeiro sinal não vai ficar estável, e, portanto, os sinais o aviso para o núcleo, né, a sinalização para o núcleo, para que tudo isso aconteça, não vai rolar. Então, isso também é importante, porque a gente já sabe que para poder eu bloquear essa resposta, ou prevenir que esse linfócito se prolifere, eu preciso bloquear esses sinais de ativação. E isso funciona muito assim, parecido com antipertensivo. Vamos imaginar assim que o sinal de reconhecimento antigênico seja retenção de sal e água. E aí eu quero fazer controle da pressão arterial. Vamos supor que a coestimulação seja vasoconstrição direta. Vamos supor que isso aqui seja produção de, sei lá, bradicinina. Então, quando eu vou fazer bloqueio, tratamento de hipertensão, funciona muito mais se eu bloqueio vários sinais de produção de hipertensão com doses baixas de fármacos combinados, porque aí eu não faço evento adverso, mas eu bloqueio vários sinais, né, fisiopatogênicos para hipertensão, que é parecido. Se eu bloqueio a ativação linfocitária em vários pontos, é muito mais eficaz a minha forma de bloquear. Então, olhando para aqui, mais à frente a gente vai mostrar esse slide de um outro jeito, mas aqui você já consegue identificar algumas moléculas que, ao longo do tempo, se identificaram como potenciais alvos de bloqueio e que, portanto, se transformaram em imunossupressores ou outros
foram testados e deram certo. Aí você vê que a calcineurina, que é essa fosfatase importante no primeiro sinal, você vê que a mTOR, que é essa enzima aqui importante na proliferação celular, você vê que a síntese nucleotídeo, que é importante para o ciclo celular, enfim, tá? Muito bem. E aí, então, esse linfócito é ativado, ele se prolifera, isso aqui é muito ilustrativo, assim, do linfócito TCD8, fazendo essa atividade direta aí de fazer essa toxicidade, né? E como é que ele faz essa toxicidade? Essas linfócitos se proliferam, e aí esse processo inflamatório e a produção de interleucinas, por ele vai estimular a produção de moléculas de adesão, então eles conseguem se grudar no endotélio e fazer diapedese e chegar até o túbulo. E isso acontece também porque essas células começam a produzir substâncias que se chamam perforina e granzina, que são substâncias que fazem buracos dentro da célula mesmo, e aí esses linfócitos conseguem entrar na célula e fazer a lesão clássica da rejeição aguda celular, que é a tubulite. Isso pode acontecer também em vasos, né? Você tem endotélio, então esses linfócitos, eles podem se depositar abaixo do endotélio e fazer o que a gente chama de endotelite ou vasculite, né? Mas a lesão clássica, assim, você fala assim, rejeição aguda celular, qual que é o marco, assim, é tubulite. Tubulite é o marco da rejeição aguda celular, certo? Muito bem. E aí, ó, se você olha aqui essa imagem, aqui à direita aqui tem um rim normal, então você consegue ver os núcleos aqui das células aqui nos túbulos, um corte transversal aqui de vários túbulos. Aqui nessa imagem aqui do canto superior esquerdo, ó, você já vê um núcleo, uma coisa estranhinha aqui, que está diferente do núcleo, o núcleo é mais clarinho, você vê essa coisinha pretinha estranha aqui, que é um linfócito aqui infiltrando o túbulo. Aqui eu não saberia banfar, mas sei lá, uma hack, uma borderline, talvez, né? Mas na frente tem a classificação, mas não tem esse olhar, mas talvez uma borderline, aqui você vê que tem alguma coisa aqui no intestino, mas aqui um linfócitozinho aqui infiltrando um túbulo. Por outro lado, aqui embaixo está tudo preto, você não consegue nem diferenciar o que é núcleo, o que é linfócito. Antigamente, eu estou medindo a conta e o doutor Luiz Moura conta que eles olhavam, faziam a biópsia, olhavam contra a luz. E se visse aquele negócio tudo pretinho assim, é porque tinha muita rejeição. Então, é totalmente infiltrado aqui. E aqui, ó, um vaso cortado transversalmente, você vê que esses pontinhos pretos aqui intrometidos no meio do endotélio, né, do endotélio vascular, mostrando aqui uma endotelite, uma arterite, né? Ou seja, uma rejeição vascular e aqui uma rejeição tubular. Tá? Muito bem. Como é que a gente diagnostica essas coisas? Através da biópsia, é o diagnóstico clássico, esse aqui estou falando de rejeição aguda celular, né? Só que, é como eu falei para vocês, aí eu estou olhando aqui, e aí eu falo assim, é muito, é pouco, eu achei que está bastante. Aí, uma forma de uniformizar, se criou a classificação de Banff. Classificação de Banff não é assim, tipo Bíblia, não, sabe? O doutor Luiz Moura mesmo curte muito. Classificação de Banff. Já o doutor Marcelo Franco, que é um patologista que faleceu, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, um cara espetacular, ele já era um banfólogo, assim, né? Banfófilo. Gostava bastante do Banff, ia e curtia essas classificações. De fato, elas dão uma amarrada, mas é uma forma de todo mundo chamar aquilo ali da mesma coisa, né? Então, a classificação de Banff é um encontro de patologistas, e hoje em dia patologistas e transplantadores em geral, que se juntam lá para definir coisas que sejam consensuais, né, naquele grupo. E para rejeição aguda, isso é uma coisa relativamente consensual, mas é interessante vocês saberem, porque às vezes o laudo vem uma coisa, a descrição vem uma outra que não está. Uma coisa é você olhar um laudo dizendo que um A, e outra coisa é você ver a descrição da lâmina e ver o que está descrito ali. Outra coisa é você olhar e está descrito como uma HAC2A, acho que é a melhor definição. Às vezes é uma HAC2A com descrições de biópsias bastante diferentes, porque elas só coincidem ali com relação ao vaso, mas elas podem ser diferentes com relação ao grau de tubulite que tem. Então é importante vocês saberem o que é que tem que olhar lá. Então lembra que eu falei para vocês que o marco é tubulite, então você vai ter inflamação no túbulo, mas claro, você vai ter inflamação no intestino, pode ter inflamação nos vasos, mas o intestino está ali, né? Lembra lá da figura? Deixa eu voltar para o papel. Olha aqui o intestino todo tomado de linfócito, né? E os linfócitos até chegarem lá, né? Eles passam lá pelo intestino até chegar lá no tubo, né? Muito bem.
Então, essa é a classificação de Banff, ela sempre tem atualizações, essa última atualização, não sei se é 2022, não, acho que é 2020, eu errei aqui. A última atualização saiu bem no começo da pandemia, que é a classificação de 2019, ela não mudou muito com relação a isso aqui, não, a essa classificação de rejeição. Então, como é que ele classifica? Olhando o grau de inflamação intersticial, o grau de tubulite e o grau de vasculite. Então, se não tiver nenhum grau de inflamação intersticial, chama de 0, ausente, 10 a 25% é leve, 25 a 50% é moderado, mais 50% é grave. Tubulite não tem lá, ele conta, lembra aquele tubo lá? Acho que ele devia ter 1 ou 2 linfócitos por secção, então ali seria uma T1, talvez com uma inflamação intersticial, seria ali uma T1 e 1, que realmente era uma borderline mesmo, né? Muito bem. Agora, é curioso porque se tiver vaso, ele já vira categoria 2, independente do grau de inflamação intersticial. Isso é até interessante, porque às vezes você vê uma biópsia que só tem vasculite pura, sem inflamação do tubo intersticial, talvez até aquela rejeição não seja uma rejeição celular, talvez ela seja uma rejeição mediada por anticorpo. Agora, quando você vê aquela rejeição 2A ou 2B cheia com muita tubulite, muita infiltrado intersticial, provavelmente ela é sim, uma rejeição celular pura com vasculite. Então, no final, a classificação de rejeição celular é a categoria 4, são chamadas de categorias 1 e 2 e 3. A categoria 1A é quando você tem um infiltrado intersticial moderado a grave, com uma tubulite pelo menos moderada. A 1B tem que ser uma tubulite grave, e a vascular você tem que ter pelo menos uma V1, com qualquer tubo interstício, o 2B pelo menos V2, e a 3 é quando você tem V3, ou seja, V3 é necrose fibrinoide, é lesão transmural, né? Lesão transmural. Quando você está falando só de oclusão vascular, é V1 e V2, tá? Existe uma categoria aí que é muito enigmática, que são os infiltrados borderline ou suspeitos para rejeição aguda. Antigamente, eles eram muito tratados como rejeição aguda. Aí teve uns estudos aí de um grupo que estuda muito marcação genômica, e eles viram que metade desses infiltrados borderline não são rejeições, não tem expressão gênica, genômica de rejeição. E que provavelmente eles refletem alguma outra agressão, às vezes até toxicidade por droga, lesão de isquemia e perfusão, e não necessariamente são rejeição. Mas, se estiver dentro de um contexto de suspeita de rejeição, no paciente de risco para rejeição, ele pode ser considerado rejeição. Então, são chamadas rejeições borderline. É até ruim a gente chamar de rejeições borderline. Talvez o melhor termo seja infiltrados borderline ou infiltrados suspeitos para rejeição, que são aqueles que não preenchem o critério de A1. Ou seja, ele pode até ter uma tubulite mais severa, mas o infiltrado intersticial não é importante, ou eles têm infiltrado intersticial importante, mas não tem tubulite significativa. Ok. Aqui é só um exemplo de uma biópsia daqui, do patologista, da forma como ele descreve aqui. Então, ele bota os numerozinhos em cima. Eu gosto muito de olhar isso aqui, porque eu mesmo olho aqui, tem uma noção, assim, do que eu estou vendo. Aqui está sublinhado só os relativos ao que eu quero ver, né? Então, aqui é uma T1 e T2 e 2V1. Então, ó, já é rejeição aqui, já é RAC2A de cara, mas é uma RAC2A com infiltrado com tubulite moderada, né? E também tem um infiltrado em áreas atróficas, né? Que eles chamam de TI. E aí você lê, é importante sempre dar uma lida no laudo, na descrição, até para ver se a amostra é satisfatória, né? Se não é, se ela é subcortical, se é muito medular, olhar os glomérulos, e aí vê, ó, edema intersticial associado a moderada infiltrado linfocitária, tubulite moderada, tem 8 linfócitos a cada 10, tal, e arterite leve. Tudo bem. Então, como é que a gente faz para prevenir esse tipo de rejeição? Ou seja, rejeição celular aguda é inibindo a ativação do linfócito T. No linfócito T, CD4 e CD8. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Inibir a ativação e a proliferação do linfócito T. Como é que eu faço isso? Volto para aquela figura lá, que eu gosto muito dela, aquela figura lá desse artigo do New England muito clássico. Então, eu pego lá todos os meus sinais de ativação e vou bloqueando daquela forma que eu falei. A forma mais interessante de bloquear é bloquear uma coisa aqui, ou seja, primeiro com terceiro, ou segundo com terceiro, talvez até primeiro com segundo, mas não, por exemplo, dar 2 fármacos que inibem primeiro sinal, ou vocês vão até entender por quê, e se eu der 2 fármacos que inibem só o terceiro sinal, a eficácia imunossupressora desse regime vai ser menor. Dá um exemplo aqui, ó, se eu der inibidor da emitol com azatioprina,
ou se eu der inibidor da mTOR com micofenolato, esse regime é muito menos eficaz em prevenir rejeição aguda do que se eu der inibidor de calcineurina, tacrolimus, ciclosporina, com inibidor da mTOR, por exemplo. Por quê? Porque é como se eu estivesse dando nalodipina com nifedipina para o paciente, né? Então, aqui são as possibilidades de inibição, de bloqueio. Muitas dessas moléculas foram testadas e não funcionaram. Muitas hoje deram certo. Então, por exemplo, fingolimod foi testado para rejeição, né, e não deu certo, hoje é usado para outra doença. O aletuzumab, que é o Campar, acho que não tem mais nenhum país que usa, ele é usado para outra doença da neurologia, eu acho que é esclerose múltipla. O Matinimus não foi para frente, eu acho que para nenhuma outra doença. O tofacitinib também, eu acho que tem alguma doença da reumato que usa, mas foram fármacos que foram todos testados, alguns desses aqui até o Estoduvir participou como parte da pesquisa clínica. E o que a gente tem hoje em dia? A gente tem o micofenolato, que inibe a síntese de nucleotídeos, a azathioprina, que inibe a síntese de purinas, o everolimo e o sirolimo, que são inibidores da mamalha antagonista de alfapamicina, né? O imidodemitor. Nós temos o basiliximab, que bloqueia o receptor do CD25, ou seja, ele bloqueia, evita que a interleucina se ligue ao receptor, por isso que chama de anti-interleucina 2, mas na verdade ele é um bloqueador do receptor do CD25. O belatacept, que é um bloqueador da coestimulação, ou seja, do segundo sinal, ciclosporina e tacrolimo, que são inibidores da calcineurina, o corticoide, que tem uma ação super complexa, super ampla. Uma das ações é inibir a NF-kappa-beta, mas tem múltiplas outras ações, inclusive depende da dose, muda a ação. E o OKT3, que não existe mais, mas ele era um anticorpo monoclonal específico contra o receptor da célula TCD3. E outro que a gente tem que não está aí é a timoglobulina, porque ele é um anticorpo policlonal. Ele age contra vários CDs de várias células, nem só o linfócito T. Tá? Muito bem. E aí, não vou falar muito sobre imunossupressão, porque isso seria uma aula assim, só à parte, mas vocês precisam entender quais são os princípios. Então, o princípio eu preciso evitar o linfócito T, eu posso fazer isso usando ou não uma terapia de indução. Essa terapia de indução pode ser nenhuma, ou pode ser um anticorpo policlonal, como a timoglobulina, ou um anticorpo antirreceptor do CD25, que é o basiliximab, que é o único que a gente tem. E aqui essa caixinha aqui é tudo que a gente tem de medicamento, eles estão coloridinhos de acordo com a classe deles. E a gente, então, combina um inibidor de calcineurina, que é um bloqueador do primeiro, com um bloqueador do terceiro, asa, micofenolato ou indodemitor, com ou sem esteroide, que tem essa ação aí mais confusa, assim, mais ampla. Como combinar isso aqui? Aí, amigo, é a critério do freguês, do centro, do risco imunológico, da combinação do ador-receptor. Eu costumo dizer que, quando eu era residente, a gente fazia transplante no Hospital São Paulo, rodava lá no Hospital São Paulo, passava um tempo no estágio grande no Hospital do Rim, rodava no transplante do Einstein, e depois de um tempo, a gente também teve um contato muito grande com o Brigadeiro, o Hospital Brigadeiro, que também era um programa de transplante oriundo ali do Hospital do Rim, tinha um rapaz que tocava lá, mas era a mesma lista, inclusive eu tomei de era o RT. E os 4 locais faziam imunossupressões diferentes. Tudo vindo da mesma origem, da mesma formação, e os 4 faziam... ainda tinha outro. Eu trabalhava, terminei a residência, e trabalhava no Bandeirantes, com um grupo que também era oriundo da lá, e ali era outro regime de imunossupressão. Então, tinha alguém errado? Não. O que tinham eram características do centro, características do doador, características do receptor, capacidades diferentes de lidar com eventos adversos, seja rejeição aguda, seja, por exemplo, infecções virais, e essa combinação você faz do jeito que você achar que deve fazer, compreendendo a eficácia e a segurança de cada associação dessas aqui. O que é complicado? O complicado é, por exemplo, fazer asa com micofenolato, asa com sirolimo, micofenolato com sirolimo. Às vezes até necessário, em algumas situações pode acontecer de você precisar fazer indolemitor com micofenolato, ou asa com micofenolato, mas são regimes de exceção, porque são regimes de baixa eficácia. Já tacrolimus com fosforina, por exemplo, não teria nenhum sentido fisiopatológico, né, de você fazer isso. Importante saber que no mundo inteiro, desde 1996, o regime padrão ainda é a combinação de tacrolimus com micofenolato. Regime padrão por que eu chamo de padrão? Porque é o regime que é considerado o standard of care, principalmente quando você vai testar um fármaco novo, ele é testado contra, o grupo controle é essa combinação de tacrolimus e micofenolato, isso desde 96,
e até agora a gente não teve grandes novidades com relação a isso, até porque, eu vou mostrar para vocês, acho que mais lá na frente, os regimes imunossupressores hoje são tão eficazes, que é muito difícil você conseguir encontrar alguma coisa que seja mais eficaz que isso. Uma coisa importante de vocês conhecerem é que, mais recentemente, eu tive a oportunidade de participar da elaboração desse documento, que é o PCDT, o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de Imunossupressão em Transplante. Esse é um documento que é a Conitec, né, dizendo que são esses os fármacos que a gente tem, e essa aqui é a orientação que a gente dá. Isso aqui é muito importante porque ele padroniza, inclusive, a dispensação de fármacos em algumas regiões do país. Aqui, por exemplo, é assim, a gente tem que seguir exatamente o que está lá no PCDT. E o que a gente recomendou lá no PCDT? Que pacientes de maior risco, que aqui a gente chamou de maior risco, sensibilizados, pacientes com anticorpo pré-formado, pacientes com baixa compatibilidade aliar, ou seja, muitos mismatches, ou pacientes com risco de rejeição. Esse aqui é até um pouco complicado, porque no Brasil todo mundo tem risco de rejeição, né? Então a incidência é muito alta. Mas esse aqui, por exemplo, exclui o vivo, né? Então, vivo aqui não teria um risco alto de rejeição. Então, paciente de maior risco, interessante fazer a timoglobulina, por quê? Pelo risco imunológico e também pelo risco de evento imune associado à própria DGF. Então, paciente de menor risco, você pode fazer um regime triplo de manutenção, ou seja, quando eu falo triplo aqui, é o regime com corticóide, indole-calcineurina e um terceiro fármaco, sem nenhuma minimização, dá para fazer basiliximab, mas se você fizer alguma minimização, por exemplo, tirar esteroide, vai minimizar indole-calcineurina, é interessante fazer timoglobulina para manter a eficácia do regime. Na manutenção, a gente tentou ser o mais inclusivo possível para mostrar aquilo que eu estava falando para vocês, que não tem certo e errado. O que tem são opções terapêuticas que têm riscos e benefícios. Então, um paciente de alto risco, eu preciso fazer o regime mais eficaz que eu conheço, é o que está definido na literatura. E aqui, ó, tacrolimus. Por que tacrolimus? Um paciente tem DSA, porque lembra lá que eu preciso ter muita eficácia na prevenção, no bloqueio do linfócito T, para que esse linfócito TCD helper não estimule a proliferação do linfócito B. Corticoide para manter um esquema triplo, e micofenolato, porque o micofenolato é um importante bloqueador dos linfócitos B também. Diferente da ASA, que tem uma resposta mais direcionada para o linfócito T, o micofenolato e os 2-mTOR têm uma ação mais voltada para o linfócito B. Então, por isso que2-mTOR poderia até estar aqui, mas tem pouca pesquisa com ele em paciente de alto risco, então a gente não tinha evidência suficiente para colocá-lo aqui. E menor risco? Puxa, menor risco, ó, qualquer combinação que você considerar lá, fazendo aquelas associações, ó, TAC com micofenolato, TAC com ASA, TAC com indodemitor, ciclo com indodemitor, ou TAC com CIR ou com Evero, ciclo com ASA, ciclo com micofenolato, enfim. E aqueles regimes de exceção, como eu falei para vocês, esse documento é bem interessante, porque ele resume isso e fala assim, vou fazer esse aqui, eu quero fazer TAC e micofenolato, o que eu quero? Eu não quero rejeição. Eu não me importo tanto com CMV, eu não estou tão preocupada com BK, eu não estou tão preocupada com evento adverso gastrointestinal, para esse paciente não é um problema, mas ele não pode rejeitar. Então, tá, micofenolato. Agora, não, é um paciente de baixíssimo risco, que eu não tenho, o risco de rejeição é muito baixo, o HL é idêntico, aí eu posso, por exemplo, fazer ciclo para diálise, provavelmente ele não vai rejeitar. Ou não, um problema paciente que tem doença inflamatória intestinal, vive com diarreia também, então é melhor evitar micofenolato. Enfim, então cada grupo, cada combinação do receptor vai ter uma indicação diferente. E é essa figura que eu queria mostrar para vocês. Aqui, o que a gente tem, na verdade, com as combinações de regime, é que tirando as associações, que eu falei que não são sinérgicas, né? Que é mesomitol com micofenolato, ou o regime onde tem o indole-calcineurina de menor eficácia e o terceiro fármaco de menor eficácia também, que é a cilcurase, que é muito reservado ali para o doador, um doador idêntico, por exemplo, o resto não tem tanta diferença. Você, entre 8 e 20 de incidência de rejeição aguda, não é tanta coisa, na verdade. Você pega o regime padrão aqui, que são, por exemplo, regime com TAC e micofenolato. Você tem 10% de rejeição, é muito difícil você desenvolver uma molécula que consiga uma incidência de rejeição menor do que essa. Muito difícil, é muito difícil mesmo. Você precisa de uma N gigantesco, uma amostra enorme, e você bota aqui 10, 20% de incidência de rejeição, você não consegue mostrar isso estatisticamente, porque alguma coisa menor que 10 tem que ser 2, 3. Então, de fato, é muito difícil mesmo, é muito por isso que os estudos estão procurando outros desfechos que não só a eficácia. Tá? Como é que eu trato essa rejeição? Não tem assim uma evidência muito forte, mas eu resolvi trazer aqui o capítulo do livrinho,
que é o Manual de Transplante, que foi escrito esse capítulo pelo Lúcio Salmito. É uma sugestão que é o protocolo do Hospital do Rio, e é muito protocolo que é feito na maior parte dos serviços mesmo, ou seja, rejeições tubulointersticiais, trata com esteroide, as rejeições vasculares trata com timoglobulina, ou seja, 2 e 3, ou se a rejeição é tubulointersticial e é focórtico resistente, você trata com timoglobulina. As rejeições, os infiltrados borderline, aqui está metiprednisolona, mas é bem passivo de debate, depende se você tem suspeita de que, de fato, aquilo é uma rejeição, né? Depende muito do contexto, você pode até não fazer nada, não está errado se você não tratar esse infiltrado, tá? Muito bem, agora a gente vai mudar um pouco a chavinha e vamos falar de rejeição mediada por anticorpo. Rejeição mediada por anticorpo é um mecanismo um pouco diferente. Na rejeição mediada por anticorpo, o mecanismo não vai ser tubulite. Aqui eu estou falando de uma coisa que vai lesar o meu endotélio. Então, um dos tipos de rejeição mediada por anticorpo são as rejeições, a rejeição hiperaguda. O que acontece aqui? Aqui eu tenho muito anticorpo pré-formado, uma quantidade enorme. Esses anticorpos pré-formados entram na circulação, chegam lá no rim. Esses anticorpos vão reconhecer lá na superfície do endotélio aquele antígeno lá do HLA que está lá exposto nessas células, todas, né, todas as células nucleadas, e classe 2 em células endoteliais. Isso aqui vai imunocomplexo, né, que antígeno e anticorpo vão desencadear a resposta, vão ativar a cascata do complemento. A cascata do complemento vai formar o complexo de ataque à membrana, isso vai desnudar aqui a membrana do endotélio, vai expor a membrana basal, aquilo vai ativar fator de von Willebrand, vai chamar cascata de coagulação e vai fechar o vaso, entupir por trombose. Então, o que vai acontecer aqui? Esse rim vai ficar totalmente congesto, necrosado depois, com necrose isquêmica, né? Você vê que esse glomelo você nem consegue enxergar aqui, está todo deformado, cheio de sangue, congesto, e o rim vai ficar preto na mesa. Tá? Então, isso aqui é a rejeição hiperaguda. Alguém me diz como é que eu faço para evitar isso aqui? Evitar incompatibilidade ABO Perfeito. e E prova cruzada. Evitar a isso. incompatibilidade ABO e uma quantidade muito grande de anticorpo pré-formado. Então, o que eu faço para evitar a rejeição hiperaguda? Não ter anticorpos pré-formados em grandes quantidades. Na prática, o que a gente faz? Transplante com ABO compatibilidade e prova cruzada negativa. Né? Essa prova cruzada aqui foi desenvolvida em 1960, lá pelo Terazaki, essa aqui é para mostrar que eu o conheci pessoalmente e roubar um pouquinho. Foi visitar o Hospital do Rim há uns anos atrás, quando eu ainda morava aí. Tratamento não tem, aqui é tirar o rim e não tem muito o que fazer. Bom, agora existe uma situação que não é tão dramática quanto aquela lá, ela se parece um pouco, porque a presença de anticorpos, esses anticorpos eles podem ser pré-formados ou pós-formados, né? Eu posso ter uma quantidade de anticorpo pré-formado em menor quantidade, ou eu posso ter formação de anticorpos depois, mas aqui o que vai acontecer, pode acontecer também aquilo lá, que é eles ir lá, ativar o complemento e fazer trombose, tanto é que você vê trombose nesses pacientes, mas aqui também tem uma resposta celular, uma resposta específica, com a célula lá apresentando o antígeno e montando uma resposta inflamatória lá no endotélio, chamando lá neutrófilos, chamando polimorfos nucleares, né, os neutrófilos para lá, fazendo uma lesão endotelial, diferente lá do que acontecia na rejeição tubular, na rejeição celular, que era uma rejeição, que era uma agressão tubular, mediada ali pela linfotoxicidade da célula T. Aqui não. Aqui o que eu tenho é antígeno, anticorpo, esse reconhecimento acontecendo predominantemente no endotélio, onde eu tenho anticorpo, antígeno exposto e um anticorpo circulante que vai lá, se liga e ativa complemento, né, toda a cascata e resposta inflamatória, de uma forma não tão aguda como o que aconteceu lá. Então, dá tempo de fazer resposta inflamatória. Lá, quando você vai olhar um paciente que tem rejeição hiperaguda, você nem vê muito infiltrado de polimorfos nucleares, não dá tempo. Ali o que acontece mesmo é trombose. E quando tem inflamação, não tem inflamação, porque tem a necrose isquêmica mesmo por falta de fluxo. Aqui não, aqui tem mais processo inflamatório, mas é um processo inflamatório restrito ao endotélio. Então, o que você vai ver aqui? Onde tem endotélio, você vai ter inflamação microvascular, que é o marco daqui, o marco da rejeição mediada por anticorpo é a inflamação microvascular que a gente chama de MVI. E onde vai ter endotélio? Lá no tufo glomerular, então glomerulite neutrofílica, e a capilarite, a pericapilarite neutrofílica, a infiltrado de neutrófilo naqueles vasinhos capilares que ficam do lado dos tubos, né? Pericapilarite
capilar peritubular. Então, esse é o marco da rejeição microvascular. E aí, o que vai ter também qualquer outro marcador importante? Lembra lá do complemento? Você tem uma cascata, pensando aqui nas duas vias mais clássicas, né? A via alternada e a via clássica. A via alternada, você não precisa de reação antígeno anticorpo, ele é estimulado ali pelo próprio micro-organismo. Na via clássica, geralmente você precisa de imunocomplexo, acontece no lúpus, por isso que ele ativa a via clássica. E aí a via clássica, ambas vão resultar aqui na formação do C3, que vai terminar no complexo de ataque à membrana. Mas se você olhar a via clássica mais em detalhe, antes do C3, você tem dois passos aqui. Um é a formação do C1, a outra é a formação do C4. E o C4, antes de se degradar, ele produz um componente estéreo, um fragmento que não tem ação biológica, assim, que é o C4D. Esse fragmento, apesar de ele não ter uma ação biológica, ele tem uma ligação covalente muito forte com o tecido renal. É por isso que ele é o marcador que é utilizado, porque esses outros fragmentos, eles se depositam e rapidamente são clareados. O C4D não, ele gruda e fica ali mesmo. Então, por isso que você é uma forma de você identificar que houve essa interação do endotélio, né, com o antígeno, e que houve a ativação da cascata clássica do complemento, e aí você vê isso através da imunofluorescência ou da imunistoquímica, que é o fragmento do C4D. Né? E como é que a gente diagnostica? Biópsia, classificação de Banff também. Olha como é diferente. Aqui eu vou ver o lesão endotelial, glomerulite, pericapilarite, o C4D. Aí, mesma coisa aqui, G1, G0 a G3, dependendo do tanto de glomérulo que for afetado, a pericapilarite também P0 a P3, dependendo do tanto de capilares que são afetados, do tanto de neutrófilos que vão estar ali. E o C4D muda um pouquinho, dependendo da técnica que você usou. Eles são classificados igual em C4D0 a D3, mas se for por imunistoquímica, qualquer marcação acima de 0, ou seja, C4D1 já é considerado positivo. Se for fluorescência, precisa ser C4D2 para frente. E aí eu preciso ter os 3 critérios para eu chamar de rejeição aguda mediada por anticorpo confirmado. Eu preciso ter histologia, que é algum desses critérios, ou seja, uma lesão microvascular comprovada, ou seja, glomerulite ou pericapilarite, vasculite, microangiopatia trombótica ou necrose tubular aguda sem causa aparente. Qualquer uma dessas fecha o critério histológico. Aí você precisa ter um critério de interação antígeno-anticorpo, mais clássico seria o C4D, mas eventualmente você não tem o C4D, então você pode considerar como um critério de interação anticorpo endotélio a presença de MVI moderada, que seria a soma de G com PTC acima de 2, né, a partir de 2. Ou nos serviços que dispõem de biologia molecular para fazer microarray, para fazer genômica, a pesquisa de biomarcadores de lesão do endotélio por genômica, que é por procura dos ENDATs, como chama. E a presença de anticorpo circulante, que é o DSA no sangue, né? Então, aqui são você dizer que é rejeição mediada por anticorpo comprovada, são essas 3 coisas, mas existe, eventualmente, você tem um paciente que você não consegue achar o DSA, enfim, tem essas situações que são suspeitas, são mais raras. Aqui é um exemplo, então aqui, ó, ele tem aqui uma inflamaçãozinha, um pouquinho de fibrose, mas você vê aqui, ó, PTC1 com G3, então, rejeição mediada por anticorpo. E é até interessante esse caso aqui, que ele tem trombose. Deixa eu voltar aqui. Você vê que ó, trombose de capilares, endosglomérula, sem trombose de polo vascular, então rejeição mediada por anticorpo bem clássica mesmo, com critérios que não são banfados, mas que te ajudam também a fechar o diagnóstico. Né? E aqui o C4D, que é por imunistoquímica, então C4D2. Seria por fluorescência também seria positivo. Né? E a estratégia para prevenir esse tipo de rejeição, é importante a gente falar isso aqui, ó. Eu tenho anticorpo circulante, isso aqui eu preciso remover esse anticorpo, eu preciso fazer com que os meus linfócitos B não produzam mais anticorpo, mas eu preciso também bloquear a resposta do linfócito TCD helper, porque senão ele vai ativar novos linfócitos B, novos linfócitos B. Então, o que eu preciso fazer aqui? Anticorpo monoclonal, lembrando que o anticorpo monoclonal não é dirigido só contra a célula T, ele tem ação contra várias células, inclusive contra o linfócito B, uma imunossupressão de alta eficácia que bloqueia o linfócito T, ou seja, tacrolina, micofenolato, esteroide, timoglobulina, isso aqui é a prevenção, né? Imunossupressores que inibem a ativação do linfócito B, como o micofenolato, como eu falei para vocês, é o mais clássico, há evidência de que os inibidores também fazem isso. E aí tem estratégias que podem ser consideradas. Então, vamos supor que você está transplantando lá e é um paciente que tem anticorpo pré-formado, a prova cruzada negativa, e você quer fazer alguma estratégia preventiva. Há centros que fazem anticorpo anti-CD20, que é antilinfócito B, como o rituximab, ou fazem remoção mecânica de anticorpo, fazem plasmaferese, isso é bem discutido, mas pode ser a imunoglobulina, que tem uma ação moduladora assim mais complexa, mas são estratégias que podem ser feitas para prevenir
E para tratar, também é bastante complexo, mas eu resolvi trazer aqui o que é o protocolo do Hospital do Rim, que também é o que a maioria dos centros faz, que é plasmaferese com imunoglobulina, vários protocolos possíveis, de várias formas diferentes, não vou discutir isso, e se tiver infiltrado, imunoglobulina junto para limpar o infiltrado lá, tá? O diagnóstico, só para a gente finalizar, assim, aquele diagnóstico clínico antigo, que era dor no enxerto, que era maturo, isso você não vê mais, muito difícil por causa da imunossupressão, é só esse paciente parar de tomar os remédios. O que você vê mais assim, no dia a dia é uma disfunção no enxerto, seja um aumento da creatina ali maior do que aqueles 20%, mantido, né, confirmado, num paciente em segmento ambulatorial normal, é o mais comum, assintomático, ou eventualmente você faz uma biópsia de vigilância num paciente que não tem a creatinina como marcador, como por exemplo, um paciente com DGF, que a creatina não vai te servir porque tem DGF. Então, biópsia de vigilância pode fazer o diagnóstico aqui. Biópsia protocolar, é muito incerto se há benefício de tratar essas rejeições, então, poucos centros hoje fazem biópsia protocolar, a biópsia ainda é o padrão ouro, e a luta dos biomarcadores insana continua, o donor-derived cell-free DNA, que é a presença de DNA do doador livre no sangue do receptor, é o biomarcador da vez, parece bastante interessante, é bastante lógico, né? Você tem lesão celular e tem o DNA do doador na sua célula, mas que a célula pode se lisar por vários outros motivos que tem sua rejeição, né? E rejeição é ruim. Ter rejeição é ruim, é importante a gente saber disso. Não ter rejeição é melhor do que ter uma rejeição celular, e ter uma rejeição mediada por anticorpo é o pior de todos. E ter rejeição tardia é bem ruim, até lembra daquele mecanismo que eu falei antes. Antes, é muito rejeição por toxicidade em fosfo-TCD8, é um mecanismo ali mais claro, que é mais fácil de resolver. Essas rejeições tardias, elas têm muita participação de anticorpo, muita ativação, muita inflamação, outras células, outros efetores ali, macrófagos, neutrófilos, são rejeições mais difíceis, então quanto mais tarde esse paciente tiver rejeição, pior, por isso que o paciente que deixa de tomar remédio e rejeita muito tempo depois, a gente fica com muito mais medo de ver um ano depois, 2 anos, do que aquela 1A ali no perioperatório, que é mais fácil de tratar. Então, acho que foi isso, uma hora. Desculpa se me prolonguei, estou à disposição, meninos. Muito bom, doutora, muito obrigado. Acho que falta